bolas ao gol, como se fosse uma cobrança de falta. Não tem goleiro, mas dá uma olhada. Vai, Rogerinho. Quando eu falei Rogerinho, quis dizer Rogerinho Nascimento, nosso cinegrafista, tá? Eu não tenho essa intimidade com o Rogério Ceni. Tá aqui batendo algumas faltas, o treino de São Paulo acabou. Ó, vamos ver se o Rogério bate mais uma, porque tem muita informação importante para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai bater. Vai lá. Rogério Nascimento nas imagens, Rogério Ceni na bola. Desistiu? Desistiu. Vamos mostrar aqui o Maicon então, Rogerinho, faz favor. O torcedor de São Paulo está de olho nisso. O Maicon que hoje, agora ele está ali sentado, mas até um minuto ele estava terminando um treinamento. Ele que pela primeira vez treinou com bola, com seus companheiros, participou aqui da atividade, após aquela torção no tornozelo esquerdo lá no jogo contra o PSTC. Então o que aconteceu? Ele está liberado pelo departamento médico, porém ainda será avaliado. Isso não quer dizer, como ele treinou hoje, isso não quer dizer que ele já está bem, está 100%. Não sabemos ainda. Vamos esperar ver como que vai ser essa reação, como reagirá o tornozelo dele. Se ele tiver condições, provavelmente joga contra o Botafogo, até porque precisa pegar ritmo de jogo. São Paulo de olho aí na classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e também de olho no clássico contra o Corinthians, que será realizado neste domingo. Nessa rodinha, deixa eu olhar aqui na câmera do Rogerinho, a gente consegue ver o Breno, consegue ver o João Schmidt, Thiago Mendes, o Lucas Fernandes está aqui batendo bola, Rogerinho vai mostrar aqui, Lucas Fernandes batendo bola, ele que pode substituir o Cueva, quarta-feira, o Cueva que foi convocado pela seleção peruana, e o Lucas Fernandes pode fazer esta função, tá? Não é certeza ainda, mas isso pode acontecer. Então, e outra, até para explicar para vocês o que aconteceu aqui hoje. Hoje o trabalho da imprensa foi fracionado, digamos assim. A imprensa entrou por volta das 4 horas, coletamos algumas imagens do treino, do aquecimento, um treino rápido com bola ali. Aí depois tivemos o treino tático, aí a imprensa teve que sair. Mostra ali o Rogério tá chutando bola, treinando com os goleiros. Ó, tá ali agora o Renan Ribeiro, olha lá. Renan Ribeiro que foi muito aplaudido no jogo de sábado. Fez uma grande atuação, pelo menos 3 ótimas defesas. O São Paulo que jogou muito mal, empatou, mas se não fosse o Renan Ribeiro, né, Rogerinho? Se não fosse o Renan Ribeiro, sei não. Tá ali o Lucas também, tava ali o Denis agora, né? Não sabemos quem será titular no jogo contra o Botafogo, né? Renan ou Denis. Pode ser o Renan? Pode ser o Renan. Foi bem contra o Ituano, importante jogar uma segunda partida, né, de forma consecutiva. Um detalhe interessante, né, o Renan Ribeiro, que é de Ribeirão Preto, São Paulo joga contra o Botafogo em Ribeirão, e o jogo é quarta. Na quinta-feira é aniversário do Renan Ribeiro. Então um detalhe interessante. O pessoal está saindo aqui, agora o Rogerinho volta, aqui é tudo muito dinâmico. Tudo muito dinâmico. Ó, tá mostrando aí, ó, o Thiago Mendes, o Breno e o Maicon. Maicon bem sorridente aí. Tudo bom, Maicon? Tá legal aí, Maicon, o tornozelo? Tá bom. Tá bom, ó. Maicon acabou de falar que tá bom. Falou que tá bom o tornozelo, então vamos aguardar. Precisamos aguardar mais um pouco para saber se ele já tem condições de jogo. Agora é bem o finalzinho do treino. Pelo que eu entendi, é o Lugano. É o Lugano que fala hoje, é o Lugano, né? É o Lugano que fala na entrevista coletiva hoje. Eu tô tentando abrir aqui o Facebook, de repente responder alguma pergunta de vocês, mas não tá rolando. Mas enquanto isso, vocês preferem ver o Rogério Ceni treinando com os goleiros do que falar comigo propriamente, né? Eu, pelo menos, ia preferir muito mais ver um treino do Rogério do que conversar comigo mesmo. Muito mais legal. Sobre o Rodrigo Caio. Importante falar, o Rodrigo Caio que não veio pro gramado, tá? O Rodrigo Caio. Contra o Ituano ele estava suspenso, mas também ele está com um edema no joelho esquerdo. Se machucou na partida contra o ABC. Ele está com edema, então não jogou, também estava suspenso. Não sabemos ainda a real situação dele, não treinou aqui hoje, mas eu conversei rapidamente com o doutor José Sanches, estava passando aqui do meu lado, falei com ele. Ele disse que o Rodrigo Caio será avaliado mais uma vez amanhã. Então, provavelmente amanhã teremos mais informações sobre o Rodrigo Caio, ele que um edema aí no joelho esquerdo, pode ser que não atue
contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Às vezes ele pode estar bem, mas de repente será poupado, pensando no clássico de domingo. Existe esta possibilidade, né? Então, mas não conseguimos cravar ainda essas informações que eu falei dos zagueiros titulares do São Paulo, o Maicon e o Rodrigo Caio. Eu estou falando com vocês, mas também estou de olho em tudo aqui, para ver se não tem entrevista coletiva, mas está tudo certo por enquanto, viu, Rogério Nascimento? Rogério que fica ansioso, né, o Rogério Nascimento, que vai que perde a coletiva, né, Rogério? Deus me livre. Ó, tá vendo como é legal mostrar assim o treino? Ó, mais de 2.500 pessoas. Aumenta a sua responsabilidade, viu, Rogerinho? Tá ó, o Rogerinho tá tremendo, né? Ficou nervoso, Rogério? Tá aí o treino dos goleiros. Essa posição, né, que vem sendo muito falada aqui no São Paulo, a questão dos goleiros. O Sidão, bom ressaltar, ninguém tá vendo o Sidão aí, ele que ainda se recupera de uma lombalgia, dores na região lombar. Não está treinando, está fora do jogo de quarta, provavelmente também não deve jogar domingo. Vamos aguardar mais informações, mas nem apareceu aqui no gramado mais uma vez. Então, Sidão, por enquanto, carta fora do baralho. E aí fica aquela disputa, por enquanto, entre Denis e Renan Ribeiro. O Rogério que, quando tem a oportunidade, faz um rodízio no elenco, não é diferente com os goleiros, já que o Sidão saiu titular. Então ele está fazendo um rodízio, Denis e Renan Ribeiro. Não é porque eu ia até explicar para alguns, o Renan Ribeiro foi titular contra o Ituano, mas isso já estava programado. Não é por causa da atuação do Denis lá no clássico contra o... Não foi nada disso, já estava programado. Já estava programado. Então, na medida do possível, o Rogério Ceni tenta fazer um rodízio também. Nossa, mas que azar esse gol, hein? Bateu na trave, nas costas dele e entrou. Não, mas tudo bem, que azar. Esse foi puro azar. Ó, mostra aí os goleiros voando do São Paulo Futebol Clube. Eu consegui ligar o Facebook, viu, galera? As gracinhas, provocações, fica aí com vocês, mas quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, mandem aqui, ok? Mais de 2.300 pessoas. Mostra o Rogério, quer ver aumentar? 2.400 pessoas. Agora fica no Rogério. Quer ver? Ó, foi só falar Rogério, já aumentou. Olha que loucura. Fica aí no Rogério. Rogério batendo falta, o torcedor de São Paulo gosta muito de ver isso. Quem mais aqui? O pessoal tá brigando feio aqui no Facebook. Aí, a gente ignora. Vocês vão bater boca, isso não é problema meu. Eu não vou ficar aqui, né? Não vou participar disso. Aí já vem ofensa, umas coisas nada a ver também, né, gente? Brincar entre vocês acho super válido, mas, né? Ó, uma pergunta, veja só. Gabriel Vini, o Shailon treinou bem hoje? Eu não posso te responder se o Shailon treinou bem, porque o treinamento tático nós não vimos, viu, Gabriel? Foi fechado para a imprensa, mas o Shailon treinou por aqui, tá? Maicon Marcondes, o Cueva joga domingo? Não, Maicon, meu amigo. O Cueva está treinando com a seleção peruana. Então ele não joga, assim como o Prato e Buffarini que estão com a seleção argentina. Eles não jogam quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão, não jogam domingo contra o Corinthians. Lembra que o São Paulo quis mudar a data do clássico, mas a federação não topou. E a outra questão, o São Paulo na outra quarta-feira, não nessa, na outra, enfrenta o São Bernardo. Então, provavelmente esses três não estarão à disposição, mas é muito cedo para falar ainda. Porque o Cueva e não sei se é o Buffarini ou o Prato, eles estão pendurados nas eliminatórias. Então, se, por exemplo, na primeira partida eles recebem um cartão amarelo, eles, de repente, um acordo do São Paulo e as respectivas federações, eles podem voltar e trabalhar aqui normalmente, tá? O Cueva, se o Cueva jogar a segunda partida, né, a segunda partida dessa rodada, digamos assim, das eliminatórias, provavelmente ele não joga quarta-feira, porque o Cueva é titular da seleção peruana. Agora, Prato e Buffarini não são titulares assim garantidos, né? Então, de repente, eles podem não jogar a partida da semana que vem da Argentina e, de repente, podem pintar por aqui, mas não sabemos ainda.
Ao que tudo indica, para o jogo contra o São Bernardo, esses 3 jogadores não estarão à disposição. Mas, repito, é muito cedo. O que dá para garantir é que eles não jogam quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão e não jogam um clássico domingo contra o Corinthians. São desfalques importantes, né? Principalmente falando ali do Cueva. O Cueva que não jogou contra o Palmeiras, nós vimos a falta que o Cueva fez no meio de campo São Paulino. Vamos ver aqui. O Stênio Felipe Vital, melhor para a quarta é Lucas Fernandes. É uma opção. É uma opção, Stênio. Precisamos aguardar. O Lu Alex falando a mesma coisa. Quem joga no lugar do Cueva, Lucas ou Shailon? Não sabemos. Não sabemos ainda. Porque também pode ser nenhum dos dois. Nenhum dos dois, ele pode de repente avançar um pouco mais o Thiago Mendes. Ele já fez isso outras vezes. Então não é possível afirmar ainda quem será o substituto, até porque todo mundo já sabe, mas é sempre importante ressaltar. Rogério Ceni fecha os treinos táticos, então algumas informações a gente fica sabendo mesmo ali na hora do jogo. Mais ofensas. Não tem uma previsão para a volta do Sidão, viu, Guilherme? A gente precisa esperar. Quem perguntou foi o Guilherme Lopes. A gente precisa esperar o Sidão voltar para o gramado, começar a treinar por aqui. Aí a gente pode ter aí uma definição, mas por enquanto sem previsão. Mas também, aí é palpite meu, não deve demorar muito também. Que essa lombalgia aí, meu Deus do céu, hein? Tá louco? Não, Vitor Marques, não tem um goleiro definido para o jogo. Rogério, às vezes ele dá uma dica na entrevista coletiva, ou até fala mesmo, vou pôr o fulano, vou pôr o ciclano, mas dessa vez ele não falou. Então não sabemos se será Renan ou Denis. Agora, para não ficar em cima do muro, um palpite, eu dou 60% de possibilidade para o Renan e 40% para o Denis. E você, Rogério? Nascimento? Concordo. 60 a 40 Sim. para o Renan? Maior chance do Renan jogar em vista do que ele fez, né, no último jogo. Foi o melhor jogador do São Paulo em campo, sem sombra de dúvida. Tânio Oliveira, o que achou da atuação do Renan Ribeiro? Acabei de falar aqui, né? Foi o melhor jogador em campo, fez uma grande atuação contra o Ituano. Laerte Camacho, é exatamente isso. Uma dessas possibilidades. Pode até ter uma outra possibilidade, mas aí vai ser surpresa. O Taiwan falando que o Bruno foi muito bem na partida, que o Buffarini não será desfalque. Não fala assim também, né, Taiwan? Não fala assim. O Buffarini realmente não foi bem, mas é sim um desfalque. O Maicon joga amanhã, Maurício? Não, Maurício, amanhã ninguém joga, porque o São Paulo joga quarta-feira. Mas eu falei aqui no comecinho dessa live, falo para você também, você chegou agora. O Maicon treinou com bola, mas não sabemos se ele ainda terá condições de jogo na quarta-feira. Amanhã que nós vamos descobrir isso, tá? Thiago Mendes está correndo no campo sozinho? Ele correu. Ele passou ali atrás. Não, ali é o Wellington Ney. Tá doido? Então não é o Thiago Mendes. Então não era. Era o Wellington Ney. Que agora tá... O Wellington Ney. Olha é o Wellington volante. O Wellington Ney. Tô doido aqui. O Wellington Sorriso também, né? O pessoal costuma chamar por aí. Era ele que estava correndo. O Wellington volante. Não tem nada de Wellington Ney, gente. Que a gente começa a falar sem parar nesse negócio aqui. Já tô chamando o Rogério Nascimento de Caio Cruz e por aí vai. Fernando Xavier pergunta, Rodrigo Caio joga na quarta? Não sabemos, ele não treinou com bola hoje. Não sabemos. Amanhã o Dr. José Sanches vai avaliar novamente o Rodrigo Caio. Tá? O Wallace Silva não quer que o Maicon jogue quarta, quer que ele seja poupado para domingo. Se bem, vale lembrar, né? O Maicon passou aqui e falou que tá bom. Lembra? Tá bom. Tornozelo tá bom. Vamos ver. Não, Gabriel Coutrin, não tem. Rogério Ceni passando bem pertinho aqui da nossa câmera nesse finalzinho de treinamento. Quem mais aqui? O Gabriel Vini perguntou, a defesa frágil do São Paulo pode ser em função de um meio-campo pouco marcador e muito ofensivo ou falhas técnicas? Pode ser tudo isso, mas tudo uma questão de adaptação. O Rogério Ceni ainda está organizando tudo, né, Rogério? Tudo certo? Aí, ó, o Rogério acabou de falar, eu organizo tudo todo dia, eu tô cheio de dúvida ainda. Acabou de passar aqui e falou isso. Rogério Ceni, sempre muito simpático com a imprensa, então o próprio Rogério falou aqui. Tô cheio de dúvida. Então,
A escalação para quarta-feira é uma incógnita ainda. O próprio chefe falou aqui, que está cheio de dúvida. Então é isso, minha gente. O Rogério saiu aqui do gramado. Agora o treino está realmente... Agora acabou, né? Vamos fazer aqui a nossa saída. Provar que eu estava aqui, senão vai achar... o Thiago está lá no estúdio, fazendo nada e narrando aqui. Não, eu estou aqui, correto? Então vocês viram. Bom, Maicon treinou com bola pela primeira vez após aquela torção no tornozelo esquerdo. Vamos aguardar amanhã, a próxima terça-feira, para saber como o Maicon vai reagir. Ele passou aqui muito bem-humorado, falou que está tudo bem com ele. Vamos ver. Rodrigo Caio não treinou, continua fazendo trabalhos internos, está com edema no joelho esquerdo. Amanhã vamos saber a real situação do Rodrigo Caio para o jogo de quarta-feira. Possível escalação, é sempre difícil de falar isso no São Paulo, mas o próprio Rogério passou aqui e disse que está cheio de dúvida. Não sabemos ainda. Então essas são as principais informações do dia do São Paulo. Ah, uma informação aqui sobre a situação do Lianco. Todo mundo sabe, né? Torino, Juventus, Atlético de Madrid interessados nos jogadores. Talvez até o final desta semana tenhamos aí uma definição sobre a situação do zagueiro Lianco. O Lianco que não foi inscrito no Campeonato Paulista, jogou a última partida da Copa do Brasil. O Lianco que no meio do ano pode ir para o futebol europeu. Ok? Até o final desta semana, talvez tenhamos aí alguma definição. E agora chegou a nossa hora. A gente precisa sair, que daqui a pouco o Lugano fala na entrevista coletiva. E vamos encerrar, né, Rogerinho? Eu acho que você já pode até fechar esse troço aí. Pronto. A gente vai. 3, 2, 1, vai. Fecha. Não tenha medo. Ah, desligou tudo. Então tá bom. Bolas ao gol, como se fosse uma cobrança de falta. Não tem goleiro, mas dá uma olhada. Vai, Rogerinho. Quando eu falei Rogerinho, eu quis dizer Rogerinho Nascimento, nosso cinegrafista, tá? Eu não tenho essa intimidade com o Rogério Ceni. Tá aqui batendo algumas faltas, o treino de São Paulo acabou. Ó, vamos ver se o Rogério bate mais uma, porque tem muita informação importante para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai bater. Vai lá. Rogério Nascimento nas imagens, Rogério Ceni na bola. Desistiu? Desistiu. Vamos mostrar aqui o Maicon então, Rogerinho, faz favor. O torcedor de São Paulo está de olho nisso. O Maicon que hoje, agora ele está ali sentado, mas até um minuto ele estava terminando um treinamento. Ele que pela primeira vez treinou com bola com seus companheiros, participou aqui da atividade após aquela torção no tornozelo esquerdo lá no jogo contra o PSTC. Então o que aconteceu? Ele está liberado pelo departamento médico, porém ainda será avaliado. Isso não quer dizer, como ele treinou hoje, isso não quer dizer que ele já está bem, está 100%. Não sabemos ainda. Vamos esperar ver como que vai ser essa reação, como reagirá o tornozelo dele. Se ele tiver condições, provavelmente joga contra o Botafogo, até porque precisa de olho em tudo aqui, para ver se não tem entrevista coletiva, mas está tudo certo por enquanto, viu, Rogério Nascimento? Rogério que fica ansioso, né, o Rogério Nascimento, que vai que perde a coletiva, né, Rogério? Deus me livre. Ó, tá vendo como é legal mostrar assim o treino? Ó, mais de 2.500 pessoas. Aumenta a sua responsabilidade, viu, Rogerinho? Tá ó, o Rogerinho tá tremendo, né? Ficou nervoso, Rogerinho? Tá aí o treino dos goleiros. Essa posição, né, que vem sendo muito falada aqui no São Paulo, a questão dos goleiros. O Sidão, bom ressaltar, ninguém tá vendo o Sidão aí, ele que ainda se recupera de uma lombalgia, dores na região lombar, não está treinando, está fora do jogo de quarta, provavelmente também não deve jogar domingo, vamos aguardar mais informações, mas nem apareceu aqui no gramado mais uma vez. Então, Sidão, por enquanto, carta fora do baralho. E aí fica aquela disputa, por enquanto, entre Denis e Renan Ribeiro. O Rogério que, quando tem a oportunidade, faz um rodízio no elenco, não é diferente com os goleiros, já que o Sidão saiu titular, então ele está fazendo um rodízio, Denis e Renan Ribeiro. Não é porque eu pegar ritmo de jogo, São Paulo de olho aí na classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e também de olho no clássico contra o Corinthians, que será realizado neste domingo. Nessa rodinha, deixa eu olhar aqui na câmera do Rogerinho, a gente consegue ver o Breno, consegue ver o João Schmidt, Thiago Mendes. O Lucas Fernandes está aqui batendo bola. Rogério
o Rogerinho vai mostrar aqui, Lucas Fernandes batendo bola, ele que pode substituir o Cueva quarta-feira, o Cueva que foi convocado pela seleção peruana, e o Lucas Fernandes pode fazer esta função, tá? Não é certeza ainda, mas isso pode acontecer. Então, e outra, até para explicar para vocês o que aconteceu aqui hoje. Hoje o trabalho da imprensa foi fracionado, digamos assim. A imprensa entrou por volta das 4 horas, coletamos algumas imagens do treino, do aquecimento, um treino rápido com bola ali. Aí depois tivemos o treino tático, aí a imprensa teve que sair. Mostra ali o Rogério tá chutando bola, treinando com os goleiros. Ó, tá ali agora o Renan Ribeiro, olha lá. Renan Ribeiro que foi muito aplaudido no jogo de sábado. Fez uma grande atuação, pelo menos 3 ótimas defesas. O São Paulo que jogou muito mal, empatou, mas se não fosse o Renan Ribeiro, né, Rogerinho? Se não fosse o Renan Ribeiro, sei não, comigo propriamente, né? Eu, pelo menos, ia preferir muito mais ver um treino do Rogério do que conversar comigo mesmo. Muito mais legal. Ah, sobre o Rodrigo Caio. Importante falar, o Rodrigo Caio que não veio para o gramado, tá? O Rodrigo Caio. Contra o Ituano ele estava suspenso, mas também ele está com um edema no joelho esquerdo. Se machucou na partida contra o ABC. Ele está com edema, então não jogou, também estava suspenso. Não sabemos ainda a real situação dele. Não treinou aqui hoje, mas eu conversei rapidamente com o doutor José Sanches. Estava passando aqui do meu lado, falei com ele. Ele disse que o Rodrigo Caio será avaliado mais uma vez amanhã. Então, provavelmente amanhã teremos mais informações sobre o Rodrigo Caio. Ele que um edema aí no joelho esquerdo. Pode ser que não atue contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Às vezes ele pode estar bem, mas de repente será poupado, pensando no clássico de domingo. Existe esta possibilidade, né? Então, mas não conseguimos cravar ainda essas informações que eu falei dos zagueiros titulares do São Paulo, o Maicon e o Rodrigo Caio. Eu estou falando com vocês, mas também estou... Sei não. Tá ali o Lucas também, estava ali o Denis agora, né? Não sabemos quem será titular no jogo contra o Botafogo, né? Renan ou o Denis. Pode ser o Renan? Pode ser o Renan. Foi bem contra o Ituano, importante jogar uma segunda partida, né, de forma consecutiva. Um detalhe interessante, né? O Renan Ribeiro, que é de Ribeirão Preto, São Paulo joga contra o Botafogo em Ribeirão, e o jogo é quarta. Na quinta-feira é aniversário do Renan Ribeiro. Então um detalhe interessante. O pessoal está saindo aqui, agora o Rogerinho volta, aqui é tudo muito dinâmico. Tudo muito dinâmico. Ó, tá mostrando aí, ó, o Thiago Mendes, o Breno e o Maicon. Maicon bem sorridente aí. Tudo bom, Maicon? Tá legal aí, Maicon, o tornozelo? Tá bom. Tá bom, ó. Maicon acabou de falar que tá bom. Falou que tá bom o tornozelo. Então, vamos aguardar. Precisamos aguardar mais um pouco para saber se ele já tem condições de jogo. Agora é bem o finalzinho do treino. Pelo que eu entendi, é o Lugano. É o Lugano que fala hoje. É o Lugano, né? É o Lugano que fala na entrevista coletiva hoje. Eu tô tentando abrir aqui o Facebook, de repente responder alguma pergunta de vocês, mas não tá rolando. Mas enquanto isso, vocês preferem ver o Rogério Ceni treinando com os goleiros do que falar comigo.